Então vamos conversar sobre a ideia de o Estado tem que financiar pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, especialmente tecnologia de base. Essa foi uma bola erguida pelo Pirula, mas também os libertários estão erguendo isso, eu fico feliz que isso está sendo debatido, porque libertários são contra, libertários anarcapitalistas são contra a ideia de que o Estado tem que financiar qualquer coisa, inclusive financiamento de pesquisa, e algumas pessoas, inclusive o Pirula, defendem uma posição de que não teria financiamento assim, não seria possível, não ia rolar nunca, então precisa ter o Estado em cima. Então vamos conversar disso, eu devia ter gravado esse vídeo antes, mas eu tava em viagem, tava em Fortaleza, Recife, Florianópolis, etc, desculpa. Mas vamos lá, tem 3 jeitos que você pode aproximar essa questão. O primeiro é do lado ético. Isso é eticamente justificável? Em resumo, a resposta é não. Segundo, você pode administrar isso, você pode abordar essa questão de uma maneira praxeológica, certo? Metodologia de escola austríaca de economia. E ver, bom, a gente consegue provar que quando o Estado aloca dinheiro para fazer pesquisa isso é melhor ou mais eficiente? A resposta é não, você não consegue. Inclusive a única coisa que você consegue demonstrar é que pessoas tiveram prejuízos, mas você não consegue demonstrar que isso é bom, e você inclusive vai ter um problema de alocação de recursos que leva à irracionalidade de cálculo econômico. Então também praxeologia não justifica. E, do outro lado, você pode também, do terceiro jeito, analisar isso de uma maneira empírica. Falar, então vamos fazer uma análise empírica, dados, estatística, para ver se o Estado financiar a pesquisa é bom ou não, se é melhor ou não, se gerou riqueza ou não. E o spoiler é, não tem como você fazer isso possivelmente de nenhuma forma ou meio. Mas vamos lá. Primeiro jeito, ética. Você pode falar, ó, porque assim, não existe assim o Estado vai financiar alguma coisa. O Estado vai financiar colisor de hadrons. Não é ele que financia, é a população. As pessoas vão pagar impostos ou elas vão ser colocadas num fardo de dívida pelo Estado, sendo que elas não consentiram com isso, ou elas vão ter inflação, porque o Estado imprime moeda, enfim, de alguma maneira as pessoas vão ser roubadas, o patrimônio dela vai ser reduzido, a renda delas vai ser reduzida, para financiar alguma coisa. Então alguém perde e alguém ganha, alguém vai ser obrigado a alguma coisa. Aí isso leva a gente a um dilema moral. Você pode forçar alguém a financiar alguma coisa só porque você quer? E a resposta é não, e acabou o debate. Não tem nem como... É isso, acabou. Segundo ponto. Praxeologia. Você pode falar, mas de repente, assim, vamos fazer uma análise econômica, certo? E praxeologia, até se pegar o Mises, ele tinha uma veia forte pra caramba utilitarista. Bizarro, inclusive. Mas, enfim, vamos ver de uma ponto de vista uma análise econômica. O que acontece? Bom, resumindo muito praxeologia para tentar resumir a ação humana, que é um pouco difícil, mas o que acontece? Toda ação humana, ela não busca, que é o que move a economia, certo? Todos os seres humanos agem, a gente age para tentar melhorar nossa condição de vida, tentar melhorar nosso conforto, tentar melhorar nossa felicidade, tentar reduzir os nossos desconfortos, tristezas e dores, ok? Então, os seres humanos não agem necessariamente buscando lucro, eles usam lucro como um meio disso, e há casos em que as pessoas podem lucrar menos ou faturar menos, porque isso vai satisfazê-las mais. Um exemplo clássico é, por exemplo, um pai de família que trabalha 8 horas, ou a mãe de família, que trabalha 8 horas por dia, mas ela pode trabalhar 10. Aí você fala, ó, você vai trabalhar 2 horas a mais por dia, e você vai basicamente zerar o tempo que você teria para ver com a sua família, mas você vai ganhar 2 horas por dia a mais. Ou você pode não trabalhar isso e passar tempo com a sua família. Muitas pessoas, eu inclusive, escolheriam, não, eu não vou trabalhar mais, eu vou passar tempo com a minha família. Então você está tendo uma perda financeira, porque isso te satisfaz psicologicamente. É importante deixar isso claro. Então o que as pessoas acham? Para melhorar as condições delas. Ok, então... Se alguma coisa vai ser benéfica para uma pessoa, você explica isso para ela e ela vai fazer a troca. Se ela não quiser fazer a troca, é porque ela prefere ficar com o dinheiro ou com aquela propriedade, seja lá o que for que ela tem, do que fazer essa troca. Então, se você tem que obrigar alguém a financiar alguma coisa, é porque esse alguém acha que isso não vai melhorar a satisfação dela. Então, você já está reduzindo a utilidade de todas as pessoas, se você for falar em utilitarismo. Tá, ok. Você já tá prejudicando todas as pessoas por uma mera definição econômica. Isso aí não tem nem como questionar. Aí você fala, mas pode ter uma vantagem. De repente a gente vai pegar esses lucros e alocar eles de uma certa maneira. Não. Por quê? Porque toda produção tem que ser em cima de um sistema de preços. Porque o sistema de preços é basicamente uma tradução das vontades dos indivíduos, certo? É aquilo que eu estou disposto a comprar por um certo valor. Então, quando tiver um sistema de preços numa economia, empreendedores vão olhar aquilo e falar, tem demanda para isso ou não tem. E eles vão alocar recursos de maneiras a resolver isso, tendendo a priorizar as coisas que dão mais lucro primeiro. Claro, vai ter coisas assim, de repente aquilo que você tem experiência ou não, enfim. Mas, de maneira geral, capitalistas vão caçar as maiores margens de lucro, que são aquelas coisas que estão mais em demanda pela população necessariamente. Teoria econômica básica, ok? Então o que acontece? Bom, se tiver essa demanda grande, vai ter pessoas querendo investir nisso. Ah, mas não tem. Bom, então talvez não tenha demanda agora, tem outras demandas, ou talvez alguém não está conseguindo arranjar isso, etc. Você pode tentar fazer uma ação empreendedora nisso, tentar resolver o problema. Massa, apoio, acho legal pra caramba.
Agora, o fato de que você tem que tomar dinheiro das pessoas mostra que você tem um problema, que você está alocando recursos mal, e o fato de que você tem uma pesquisa estatal, uma pesquisa financiada pelo Estado, significa que ele não está respondendo a um sistema de preços, ele está respondendo a um sistema de opiniões, de política, de vontade de algum diretor de pesquisa, alguma coisa, e esse cara não necessariamente precisa se reportar às pessoas. O único jeito dele se reportar é para um sistema de preços. Se não tem, ele não tem como saber o que você precisa, não tem como saber o que está em demanda, não tem como saber o que produzir, e você vai ter uma produção irracional na economia. Assim como você tinha, por exemplo, na União Soviética, em que as pessoas estavam morrendo de fome, e a União Soviética estava gastando uma puta grana ferrada só para mandar um homem para a Lua para dar uma banana para os Estados Unidos. O que é um gigantesco erro de alocação de recursos. Então não tem como você fazer uma pesquisa que atende demandas das pessoas. Você vai fazer alguma pesquisa, mas você não tem como dizer que isso atende demandas das pessoas. E, inclusive, o fato de que você vai ter essa alocação política, basicamente, ou opinião, ou o que as pessoas acharem, etc., além dos problemas que você vai ter, que se isso der errado, etc., a pessoa que fez cagada não vai ter que responder, você pode ter alocações com motivos políticos, como, por exemplo, a pesquisa de plutônio e tório nos Estados Unidos. Quando estava se pesquisando toda a tecnologia nuclear nos Estados Unidos, teve-se a opção, a gente vai fazer usinas nucleares que vão produzir vão usar e produzir plutônio, ou que elas vão usar tório. E o problema geral é o seguinte, usinas de urânio vão produzir plutônio a gente pode pôr num míssil e jogar na Rússia. Massa, legal. Usinas de tório, não, quando ela é ativa, ela vira urânio, mas desativa não tem problema nenhum. Os resíduos dela são basicamente inúteis para a indústria de armas, ou seja, ela é muito mais barata, muito mais segura, muito mais simples, com risco de proliferação nuclear muito menor. Porém, o Estado queria bomba para jogar nos russos, então fizeram a usina de plutônio. Então você tem uma alocação errada de pesquisa. Hoje a gente podia muito bem ter reatores de tório por aí. Eu sei que é um argumento muito longo de se fazer, é só uma introdução, mas enfim. A gente podia ter isso. Mas porque a pesquisa foi feita com alocação de recursos estatal, não tem. Fazer o quê? Ou seja, quando você faz uma análise pura econômica, praxeológica mesmo, em cima do troço, não tem motivo nenhum para o Estado fazer pesquisa, assim como não tem motivo nenhum para o Estado fazer os correios, ou estradas, ou o que for. Não tem, ele vai alocar isso mal e ponto final. Agora, a gente pode ir para o ponto empírico. Ok, não, mas empiricamente, como é que vai funcionar isso? Bom, aí você não consegue provar nada. Inclusive, você não consegue nem construir um argumento. Porque você pode falar assim, ok, qual é o fato? O fato é que estados roubaram dinheiro da população em números que a gente nunca vai conseguir somar e alocaram em coisas que a gente nunca vai realmente conseguir saber ou desenhar, não tem como erguer isso e tudo mais, muitos dados. E isso desenvolveu certas tecnologias, algumas foram maléficas, como por exemplo a bomba nuclear, algumas foram benéficas, e das benéficas hoje a gente tira lucro de algumas coisas e isso ajudou as pessoas. Tá, sim, ok, esse é o fato. O que você consegue derivar de conclusão disso? Nada. Absolutamente nada. Você não consegue afirmar, porque a amostra é 1. Você não consegue afirmar assim, foi melhor do que se a gente não fizesse. Porque eles teriam que falar, pera, então vamos pegar a Terra 2, certo? Onde nunca teve Estado, né? Um encapistão total. E vamos comparar isso com os países que a gente tem hoje, né? Com a Terra hoje, aqui, nossa, né? Tudo bem. E vamos ver qual que é melhor, qual que tem mais tecnologia. Não tem como você fazer isso. E mesmo se você tivesse, você fala, não, então vamos isolar todas as variáveis, certo? Vamos então... Esquece o fato de que os caras lá na Terra 2 nunca teve Estado, então nunca teve uma massiva pilhagem da população, tá? Vamos isolar só o desenvolvimento de... Não, você não vai conseguir fazer isso, porque isso não é uma variável isolável. Isso sequer é uma variável mensurável, não tem nem como se medir isso. E também não tem como você falar, vamos imaginar a Terra 2, certo? Onde nunca teve nenhuma pesquisa financiada pelo Estado. E daí a gente vai comparar com a nossa. Não tem como você fazer isso. Tem como você hipotetizar na sua cabeça alguma coisa, mas não tem como você supor que isso vai acontecer, ou que isso é real, etc. Você não tem um modelo para comparar. Então você não tem como dizer que é melhor, certo? Não tem como você fazer um teste com um remédio. Você fala, tem aqui um grupo 1, ele não vai tomar o remédio, o grupo 2 vai tomar a dose 100mg por dia, o grupo 3 vai tomar 200mg por dia, e é cego, então ninguém sabe o que eles estão recebendo. Não tem como você fazer essa análise estatística para dizer que pesquisa estatal foi bom. Só pode dizer que ela foi o que ela foi. Só isso. E mesmo se ela tivesse sido boa até agora, digamos, você não tem nem como demonstrar isso, mas digamos que você consegue. Isso não quer dizer nada que isso vai continuar sendo bom a partir de agora. Certo? Só porque choveu ontem, não quer dizer que vai chover amanhã. Só porque uma coisa foi boa ontem, porque gerou riqueza no passado, não quer dizer que hoje vai gerar riqueza. Você não tem como afirmar isso. Por quê? Porque o ambiente, o set onde você está fazendo essa política vai mudar.
amanhã vai ser diferente do que hoje. As pessoas vão ser diferentes, as estruturas são diferentes, os países são diferentes, as pessoas, ideias, pessoas, tudo vai ser diferente. O nível de riqueza também. Então, mesmo que você conseguisse demonstrar que pesquisa feita por Estado foi boa, isso não quer dizer que ela vai continuar sendo. E outra afirmação também que não pode ser feita, que não tem amostra, não tem como você possivelmente fazer análise em cima disso, é se o Estado não tivesse inventado, ninguém teria inventado. Raramente isso é feito de uma maneira explícita. Normalmente isso é feito de uma maneira implícita. Mas se você pega isso que o cara tá meio que falando assim, mas se não fosse fazendo o Estado fazendo a internet, ninguém ia ter criado a internet. Que, não é verdade. Você não tem como falar, não, olha, a gente fez um estudo aqui estatístico baseado em uma amostra de 1, sendo que a gente não tem nem como comparar ou ter um desvio padrão nisso, ou nada, não tem como ter nenhum tratamento estatístico de qualquer um desses dados, mas a gente sabe que vocês não teriam feito. Não, isso é só uma opinião, ok? Esse é o problema de todas essas afirmações. Tem que ter, senão não vai ser. Tem que ter feito não sei o quê. Se não for, foi melhor. É só opinião, não é uma análise empírica, ok? Você pode falar, mas a gente tem também 4 campos de análise, né? Tem ética, praxeologia, empirismo e opinião. Não, opinião não vale. Eu acho, dane-se, isso não vale nada numa discussão sobre se alguém deveria ser obrigado a pagar alguma coisa ou não. Isso aí nada é a mesma coisa. Mas ainda assim a galera joga esses tipos de argumento para todo lado, e geralmente vem de gente que vem da ciência, e por mais que eles não façam esses argumentos de uma maneira empírica, muita gente faz uma falácia também. Eu não estou necessariamente atacando todas essas pessoas que fazem esses tipos de argumentos, mas muita gente interpreta que fala, não, esse cara é um cientista e ele acha que a pesquisa estatal, a pesquisa financiada pelo Estado é boa. Portanto, a ciência diz, você tá entendendo como tem maluco que tem esse tipo de lógica bizarra? E vota ainda por cima, quer dizer, isso acontece, então eu não estou necessariamente atacando todas essas pessoas, estou atacando a ideia, ok? Vamos separar as coisas um pouco bem. E finalmente, o problema de você não ter muita pesquisa privada, muito financiamento privado de pesquisa, que você tem algum, certo? Você tem alguma coisa, você tem hoje empresas privadas que fazem parcerias com universidades, aqui em Curitiba, acho que na PUC tem uma parceria, se eu não me engano, com a Bosch, eu tô lembrando disso agora, por exemplo, posso estar errado. Eu estava recentemente no Recife, onde a parte de TI deles é parceria com uma empresa privada, TI, isso acontece em universidades, etc. Tem, essas coisas existem. Eu já estudei na UTFPR aqui em Curitiba e tinha parcerias com algumas empresas, tal, que elas ajudavam com algumas coisas. Isso existe. Mas é um negócio muito pouco. Por quê? Porque é difícil competir com de graça. Isso é uma coisa que economistas chamam de efeito crowding out. É o efeito de você tirar os clientes do cara. Você fala assim, não, eu vou tentar desenvolver um negócio de pesquisa, e daí as empresas vão dar dinheiro pra mim, e eu vou do quê, e daí a gente vai lá, e a gente vai devolver pros caras, e a gente vai vender um produto, não sei. Mas por que alguém te daria, por que alguém te financiaria quando já tem de graça, de graça, né, feito pelo Estado, já tá pago? Porque o cara já tá pagando uma vez, por que ele vai pagar outra pra você? Como é que você vai competir com alguém que não está cobrando pelos seus serviços? Como é que você vai competir com uma empresa que obriga todo o Brasil a ser cliente dela? Como que você vai desenvolver algum tipo de pesquisa em cima disso? É muito difícil, e isso não só no Brasil, mas de qualquer lugar do mundo. É muito difícil você competir com de graça, é uma coisa extremamente complicada de fazer. Agora, existe pouca pesquisa? Você pode dizer isso, né? Porque existe essa preocupação, não, é que hoje tem pouca pesquisa e tem porque o Estado não financia. De novo, é outra coisa, se a gente está no campo empírico, muito difícil de dizer, porque, se tivesse mais dinheiro, teria mais pesquisa? Talvez. Ela seria útil? Talvez. Valeria a pena? Provavelmente não. É muito difícil você afirmar ao redor disso. Você fala, não, mas é que daí se tivesse mais orçamento do Estado, se o Estado fosse maior, se fosse mais envolvido, é outra coisa também muito difícil você saber por que existe ou não a pesquisa ou financiamento e etc. Mas, vamos então para um caso ancapistão, né? Digamos, se não tivesse. Mas se não tivesse, como é que seria? Eu tenho uma especulação. E é uma conjectura também. É só uma conjectura assim que eu tô lançando, eu posso muito bem estar errado. Mas eu suspeito que se as pessoas não fossem obrigadas a financiar a pesquisa, né, se pesquisadores, se institutos de pesquisa, etc., tivessem que conseguir financiamento privado, seja de indivíduos, por doações, de empresas, não sei o quê, a gente teria muito mais Carl Sagans. Essa é uma conjectura minha. A gente teria muito mais Neil deGrasse Tysons, a gente teria muito mais Dawkins da vida por aí, promovendo ciência de uma maneira linda e maravilhosa e fantástica, envolvendo as pessoas. Isso porque o que acontece? Se você não tem como obrigar as pessoas a financiar suas pesquisas, você teria que empregar pessoas marqueteiros. Você tem que empregar gente pra fazer ciência ser legal pra caramba. Porque hoje você não precisa, certo?
Hoje você fala, a gente quer fazer financiamento estatal para fazer pesquisa de colisão de hadron. Ah, beleza, a gente vai lá, fala com o presidente da França, fala com o presidente da Espanha, fala com o presidente da Alemanha, eles roubam a galera e pronto. A gente não precisa se explicar, não precisa explicar pra população porque isso é legal, não precisa... E é legal pra caramba, cara, eu adoro ciência, eu adoro. Eu já considerei, muito lá atrás, uns 10 anos atrás, cursar astronomia, eu achava isso legal. Eu acho que eu ainda consigo hoje chegar num quadro e começar a derivar equações de cosmologia, porque eu já assisti isso, os cursos do Leonard Susskind são fantásticos, ele é um excelente professor, eu gosto disso, mas, assim, eu tenho já esse gosto, agora outras pessoas não têm, então, assim, você teria que explicar isso pra elas, olha, isso aqui é legal, isso aqui é interessante, isso aqui é muito massa, isso aqui é muito maneiro, me dá 5, ok, e você teria que ter mais divulgadores, as pessoas iam entender isso melhor e você conseguiria financiamento para algumas pesquisas e outras não. Então talvez você conseguisse financiar um projeto Kepler. O projeto Kepler é legal, vamos descobrir se tem outros planetas. Porra, legal. Se o Elon Musk tá querendo colonizar Marte, bom, tem uns negócios que o Estado tá recebendo lá, que na verdade não é que ele tá parasitando o Estado, é que ele tá tendo desconto de imposto nos carros, o que não necessariamente é um subsídio, mas isso é outra discussão. O ponto é, já tem algumas pessoas fazendo isso, mas porque é legal, mas se assim você tivesse que se financiar de maneira privada, eu suspeito que Pirula ia ser contratado por empresas que fazem pesquisa e falar, Pirula, vai lá e tipo... Faz teu bagulho, faz ciência, isso é legal, ok? E daí puxa a doação pra gente, ele teria um emprego nisso e ganha dinheiro pra caramba. E eu também seria um doador dessas coisas, sabe? Eu acho que você teria um mercado ao redor disso. Mas é só uma conjectura minha, só que eu não queria deixar esse vídeo só com tipo, não tem que ter ideia. Não queria fazer isso. Eu queria apresentar alguma alternativa, alguma coisa assim. E eu acho que inclusive isso seria mais legal numa situação dessas, porque a população seria mais educada sobre ciências. O que é, de maneira geral, bom. Eu não acho isso ruim. Eu só acho que assim as pessoas, o outro indivíduo não devia ser obrigado a pagar por isso. É só isso. Mas enfim, espero que tenha sido uma discussão produtiva. Por este vídeo é isso. Tchau, tchau.